Senhor Jesus esteja com você. Bem-vindo ao nosso segundo tema do nosso estudo sobre a oração. Hoje, como nós falamos, vamos estudar qual é a diferença entre orar e rezar. Se estudamos a origem latina da palavra rezar, ela vem do latim, realmente é do latim, que é recitar, ou recito. A palavra rezar, nós podemos analisar e vamos descobrir de que ela vem dessa raiz e tem um significado de recitar, ler em voz alta, apresentar lendo, citar, pronunciar uma fórmula em voz alta. É uma forma de repetir de cor. Esse estudo da raiz nos dá significado ao termo rezar e nos mostra que tal palavra se aplica melhor às preces prontas, de autoria de um terceiro, e aprendemos, memorizamos e repetimos. Isso é o que caracteriza como rezar, repetir a mesma coisa, a mesma frase feita, a mesma mensagem escrita e programada. Agora, o verbo orar tem suas raízes no termo latino oro, que significa dizer, falar, de onde também se deriva o termo oral, ou seja, dito, falado, expressado. Esse entendimento se encaixa melhor com as preces na forma de uma fala, de uma conversa. Eu estava olhando uma explicação do pastor Joaquim de Andrade, e ele usava essa mesma explicação, e ele utilizou também de que orar, a diferença é que orar é uma nota da escritora norte-americana Ellen G. White, e ela escreve e diz o seguinte, que orar é o abrir do coração a Deus como a um amigo. E o pastor Joaquim coloca aqui no texto dele. A partir dos textos bíblicos também, hoje em dia temos algumas rezas que são praticadas por cristãos que fazem parte desses textos as suas preces, como, por exemplo, o Salmo 91, o Salmo 23 e outros. Entretanto, não há nenhuma ordem bíblica para que tomemos esses textos e decoremos e os transformamos em uma frequente oração. Existe também o que chamamos a oração do Pai Nosso, é o texto que está em Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. Entretanto, não se pode dizer que a intenção de Jesus era determinar que seus discípulos praticassem uma reza, como podemos ver no verso 7 do capítulo 6, através da sua admoestação, que Jesus disse, não useis de vãs repetições. Nós podemos olhar aí, podemos ler na Bíblia esse texto, Mateus capítulo 6, versículo 7, você vai encontrar essa admoestação de Jesus, quando ele está dizendo, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios. Esse termo, vãs repetições, não se refere à repetição de um pedido, mas de um murmúrio vazio e preces longas que confundem verbosidade insignificante com piedade. Então está falando de uma oração repetitiva simplesmente pelo fato de repetir. Na Bíblia, há muitos exemplos de orações. Vamos ter um tema, exatamente num dia que vamos estar verificando, ou vários dias que vamos estar consultando orações e analisando essas orações em seu momento. Estas preces sempre se mostram de uma forma, uma fala entre o ser humano e Deus. Então, tem umas características. E no próximo encontro, vamos estar falando sobre e ampliando um pouquinho mais. Esperamos que tenha aprendido hoje um pouquinho mais e que possamos crescer juntos. Um grande abraço e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, com você e o seu lar.